Deus tem uma palavra maravilhosa para o seu coração hoje. Nós fomos há uns dias atrás a um congresso em Ribeirão Preto. E Deus falou muito ao meu coração, numa palavra que foi ministrada lá. E eu pensava o tempo todo, meu Deus, como os meus irmãos não vão ouvir uma palavra como essa? E aí ontem, eu falei para o apóstolo, eu queria ministrar essa palavra na igreja. Porque ela falou muito comigo, ela falou com muitas pessoas. E ele me deixou pregar hoje, no lugar dele. Porque eu creio que Deus tem uma palavra sobre você, para você. Sei que já viu essa palavra, Deus vai falar de uma maneira diferente com você hoje. Que eu sinto que Deus quer dar uma palavra de encorajamento para a igreja hoje. Diga para o seu irmão, põe a mão no seu ombro e fala, você é corajoso. A Bíblia diz, em Provérbios 28, eu quero falar sobre tenha coragem. A Bíblia diz em Provérbios 28, verso 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como leão. Diga, eu sou o leão. Disse o Senhor a Arão, Gênesis 13, verso 14. Depois que Ló se separou dele, de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó, também você poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo dos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que os cristãos, aqueles que são justificados por Jesus Cristo, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, são corajosos. A Bíblia diz exatamente isso aqui. Corajoso como um leão. Então diga assim para o seu irmão, isso é para você, irmão. Quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, Abrão, que depois se chamou, o nome dele foi mudado para Abraão. Esse homem, ele tinha uma grande conquista, uma grande promessa da parte de Deus. Mas o que aconteceu? Deus, assim como Deus falou com muitas pessoas, Deus estava dizendo que para aquilo que Deus tinha, para fazer na vida dele, ele ia precisar de coragem. Porque muitas mudanças Abrão precisaria realizar. E para aquelas mudanças serem realizadas, ele ia precisar de coragem. Então, queridos, eu queria falar com você. Primeiro eu queria fazer uma pergunta, né? Por que Deus fala para as pessoas que elas precisariam de coragem? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, por que as pessoas precisam de coragem e de força? Quando nós cantamos esse cântico, eu percebo que muitas vezes o que nos falta não é fé. Muitas vezes o que nos falta é coragem. Porque fé muitas pessoas até têm. E queridos, o que nos falta é exatamente isso. Hoje, Deus está dizendo para você ter coragem. E antes de eu falar dos tópicos, eu quero só citar para você que quando Deus pega um homem chamado Josué, Josué tinha um povo que estava debaixo do comando dele. E era um povo muito numeroso, ele substituiu Moisés. E Josué precisava de muita coragem. Por quê? Porque para chegar onde ele tinha que chegar, ele ia precisar de muita coragem. Para sair de onde ele estava, levar aquele povo para a conquista que ele tinha, ele ia precisar de muita coragem. E a Bíblia diz, Deus dizendo para Josué, ninguém vai conseguir resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida.
Assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você. Nunca te deixarei nem te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Então Josué foi encorajado. E quando a gente olha, irmãos, para um homem, por exemplo, chamado Neemias, é interessante que Neemias, ele tinha uma tarefa muito grande, que era reconstruir os muros de uma cidade. E claro que isso não seria nada fácil para Neemias. Por que isso não seria nada fácil? Porque ele ia ter muitos obstáculos. Toda obra que você começa na sua vida, tudo aquilo que você se propõe a fazer na sua vida, principalmente quando é uma novidade boa, que diz respeito às coisas espirituais, você vai ter muita oposição, irmãos. E Neemias sabia disso. Então Neemias foi todo corajoso para reconstruir os muros da cidade. Só que, claro, teve oposição. Teve aquele que ficava o tempo todo: desce daí, Neemias, vem cá, eu quero falar com você. Isso não vai dar certo não, vocês não vão dar conta, vocês são uns fracotes. E Neemias precisava de muita coragem para não parar no meio do caminho. Assim como eu e você precisamos de muita coragem para não parar no meio do caminho quando a gente começa alguma coisa. Quando a gente olha para Gideão, por exemplo, Gideão foi um homem que Deus chamou para entrar numa grande batalha. Acontece, irmãos, que no meio dos que estavam com Gideão tinha muita gente. E muitos desses homens, para aquilo que Deus precisava, preste atenção nisso, para aquilo que Deus precisava, aqueles homens que estavam com Gideão não estavam preparados. Não eram homens qualificados em coragem. E eu ouvi o pastor dizer isso, eu achei muito engraçado, porque ele disse assim, que Gideão levanta por ordem de Deus e fala assim para o povo: gente, vamos lá, eu estou selecionando os homens que vão comigo para a batalha. Levanta a mão aí, todo mundo que é medroso. Sabe quantos homens levantaram a mão? 22 mil. 22 mil levantou a mão e disse: ó, eu mesmo. Eu sou medroso, frouxo, para esse tipo de batalha eu não dou conta. Irmãos, você teria coragem de levantar a mão? Ó, todo mundo que não tem coragem, levanta a mão. 22 mil levantou a mão e disse: ó, sou eu mesmo. Eu sou medroso, frouxo, não tenho coragem não. Esse negócio não é para mim. No final das contas, sobraram 300 homens. Porque coragem é um requisito indispensável para sair de onde você está e ir em direção ao que Deus tem para você. Sem coragem não dá. Eu poderia citar um monte de personagens aqui, mas eu não vou fazer isso agora. A Bíblia diz, irmãos, que covardia não pode fazer parte dos discípulos de Jesus. Porque segundo o texto de 2 Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Isso quer dizer que covardia é um espírito. E a Bíblia diz o tempo todo: sede fortes, revigore o seu coração. Vós todos que esperais no Senhor, tende bom ânimo. Se fortifiquem no Senhor e espera nele. Salmo 27. Mas em que áreas nós precisamos ter coragem? Eu quero falar rapidamente de 4 áreas que eu e você precisamos de coragem. Porque senão, irmãos, nós não vamos sair de onde nós estamos para caminhar em direção ao que Deus tem para a nossa vida. Todo mundo que está aqui na terra, enquanto eu e você estamos aqui, você tem planos e projetos para realizar, sim ou não? Sim. E muitas vezes nos falta coragem. Então eu quero que você entenda a primeira coisa que precisamos ter. Áreas que precisamos ter coragem. A primeira área é abandonar tudo aquilo que nos atrasa. Eu achei tremendo isso, irmãos. Queridos, olha só, quando Deus tem muitas coisas que nos atrasam. Muitas coisas me atrasam. Muitas coisas atrasam você e atrasam o plano que Deus tem para você. E quando Deus chega para Abraão e chama Abraão, Abraão cometeu um erro. Ele levou
seu sobrinho com ele. E o sobrinho de Abraão, Ló, era um constante atraso na vida dele. Estava atrapalhando, diga atrapalhando. Fala atrasando. Ló estava atrasando o plano que Deus tinha na vida de Abraão. O pai de Abraão, chamado Terá. O nome dele já significa isso, atraso. Ele teve 2 filhos. Escute, irmãos. Olha só quantas coisas podem nos atrasar. E eu quero que Deus mostre para você. O que está atrasando o projeto, o propósito de Deus de acontecer na sua vida? Porque às vezes a gente pensa que Deus está demorando, ou Deus me esqueceu, mas não. Tem algumas coisas na minha vida e na sua vida que estão atrasando o processo. Atrasando o propósito de Deus na nossa vida. E a gente não identifica. Esse homem chamado Terá, ele tinha 3 filhos. Abraão, Naor e Harã. E aconteceu um episódio que um dos filhos de Terá morreu, que foi Harã. Irmão, quem já perdeu um filho sabe que isso dói muito. Toda perda dói. E agora Terá tinha que enfrentar esse momento de perda, de luto, de dor. Então Terá toma uma decisão. Porque se ele ficasse onde ele estava, lá em Ur dos Caldeus, ele poderia ficar o tempo todo naquela dor, na mesma situação. Se ele não tomasse uma decisão de sair daquela situação. Então Terá toma uma decisão: eu vou sair daqui de Ur e vou para Canaã. E assim ele fez. Começou a caminhar em direção a Canaã. Por quê, irmãos? Porque se nós continuarmos no mesmo lugar daquilo que nos atrasa, nós não vamos cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. E quando eu olho para esses 2 personagens que eu citei aqui, Abraão precisou deixar Ló. Terá precisou deixar aquela dor lá no passado. Eu olho para a nossa vida, irmãos, eu percebo que muitos de nós temos atrasado o propósito de Deus na nossa vida. Quando a gente se associa a pessoas, a coisas, a situações que são verdadeiros atrasos na nossa vida. Tem pessoas, irmãos, que começam a trabalhar. E eu vou dizer uma coisa para você. Alguns empregos são verdadeiros atrasos do propósito de Deus para a sua vida. Atrapalha totalmente você. Você sai do propósito e da direção de Deus. Algumas pessoas começam a namorar e tem namoros que são verdadeiros atrasos. Se associam a pessoas erradas. E se você não tomar cuidado, irmãos, você vai perder a direção do propósito que Deus tem para a sua vida. O que tem te atrasado? Tem pessoas que se envolvem tanto em redes sociais, que são verdadeiros atrasos na vida delas. Às vezes, um atraso pode ser uma prisão do passado que você está. Tem pessoas que estão atrasando constantemente o projeto de Deus na vida delas, porque estão há anos guardando e alimentando um ressentimento, uma mágoa, uma dor. O que tem atrasado você? Será que não está na hora de você se livrar daquilo que atrasa você? O que atrasa, irmão? Pensa, o que atrasa você? O que está atrasando o projeto, o propósito que Deus tem para realizar através da sua vida? Às vezes a gente não tem noção. Assim como Terá, que se livrou da dor, e Abraão, que se livrou de Ló. Eu percebo que muitas pessoas estão sendo atrasadas pelo número volumoso de atividade que faz todo dia. Às vezes, irmão, você está tão envolvido com tanta coisa, que está se distraindo. Isso tem atrasado o projeto de Deus para você. Pare e pensa, o que foi que aconteceu?
Que situação ocorreu que tem atrasado o plano de Deus para você? Quando nós olhamos para um homem chamado Naamã, foi interessante que esse homem estava com lepra. E ele chegou para o profeta querendo ser curado. E aí o profeta diz algo para ele simples. O profeta fala: vai lá e mergulha no rio 7 vezes. Você vai ser curado. Naamã achou aquilo um absurdo. Porque rio, eu mergulhei em rio, eu mergulho lá perto da minha casa. Eu tenho águas melhores perto da minha casa. E Naamã, irmãos, foi atrasou aquele momento por causa do orgulho. O que tem atrasado você? O que tem atrasado o projeto de Deus para você? Pense e deixe. Outra coisa, segunda coisa, que nós precisamos ter coragem para deixar. O primeiro é deixar aquilo que te atrasa. Tem que ter coragem para deixar um emprego que está sendo um atraso na sua vida, uma pessoa que está atrasando, um sentimento que está atrasando, uma situação que está atrasando. Tem que ter coragem, não é para qualquer um. Por isso que eu disse que é mais fácil. A pessoa, ela tem até fé, mas ela não tem coragem para deixar o que precisa. Segunda coisa que você precisa ter coragem, para erguer os olhos. Gênesis 22 diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Outro texto de Gênesis 13, olha só. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo eu vou dar a você, e a sua descendência para sempre. Escute, irmãos. Por que coragem para erguer os olhos? Deus fala para Abraão o seguinte: olha, ergue os seus olhos. Porque olha, enquanto você está aí pronto para executar e matar o seu filho, ergue os olhos, ali está a provisão. Mas às vezes ele estava tão olhando para a dor que ele estava passando, que ele não conseguiu enxergar que a provisão estava logo ali. E depois Deus fala para ele: olha, levanta os teus olhos. Talvez, Abraão, você já viu essa terra várias vezes, mas ergue os olhos agora e olha diferente. Olhe com outros olhos agora, porque eu vou dar essa terra para você. Irmãos, o que eu quero que você entenda aqui? Por que Deus fala para erguer os olhos? Por que você precisa ter coragem para erguer os olhos? Escute, irmãos. Porque muitas vezes, primeiro, nós estamos olhando para baixo e não estamos vendo o que Deus está fazendo na nossa vida. O que eu quero que você entenda com esse ponto, irmãos? Olhe para as mesmas coisas de outra maneira. Isso é que está faltando muitas vezes na nossa vida. Olhe para a mesma célula, é a mesma célula, são as mesmas pessoas, mas os teus olhos podem ser descontaminados. Olhe para o seu casamento, mas com outros olhos. De repente você está olhando para o seu casamento do mesmo jeito. E de repente Deus precisa que você levante os olhos, comece a olhar de outra maneira para o seu casamento. Comece a olhar de outra maneira para a crise que você está enfrentando. O que Deus estava dizendo para Abraão é: levanta os olhos, você não está vendo direito. Olha aí esse problema financeiro. De repente você está tão olhando para baixo que não está enxergando a solução para essa situação. Levante os olhos, Deus estava dizendo para Abraão. Às vezes a gente fica anos, irmãos, olhando para a nossa família do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. E Deus está querendo que a gente tenha coragem para levantar os olhos e enxergar de outra forma as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo só precisa que você acredite em uma coisa: que você não vai conseguir, que não vai dar certo e que isso não vai mudar. 3 coisas. O diabo só precisa que você acredite nisso, irmão. Que você não consegue, que isso não muda, já faz tempo. Que não vai dar certo. Agora a Bíblia já diz diferente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Isso quer dizer, irmãos, que muitas vezes os nossos olhos estão contaminados pelo problema. Às vezes a gente está com os olhos tão contaminados que já olha e não consegue ver que esse casamento pode ter jeito. Às vezes nossos olhos estão tão contaminados que a gente não consegue ver saída para o problema financeiro. Quando na verdade nós precisamos erguer os olhos e enxergar de outra forma o que a gente tem vivido. Se os teus olhos forem bons, mas se eles forem contaminados, você não vai ver a provisão de Deus, como Abraão viu. Será que os teus olhos não estão contaminados? E você precisa de coragem para erguer os olhos e ter uma atitude nova e ver as coisas de outra maneira e ter outras atitudes também. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O povo de Israel ficou 400 anos como escravo no Egito. Olha só. Daí eles saíram de lá e por conta de uma conduta errada, de uma visão equivocada, ficaram mais 40 anos num deserto. Escute o que eu vou te dizer. Lá no deserto, todos os dias, eles comiam o quê? O que eles comiam todas as manhãs? Maná. Então olha que gostoso, todo dia levantava cedinho, né? Aí ia lá e recolhia o maná, aquele maná fresquinho. E uns iam fazer bolo, ia fazer pão, ia fazer tanta coisa com aquele maná. Então todos os dias eles colhiam maná. Agora está chegando o momento deles saírem do deserto, que eles ficaram quantos anos? 40 anos. Está chegando o momento de sair do deserto e ir para a terra de Canaã. E Deus havia dito para eles o seguinte: agora vocês vão sair do deserto, vão entrar numa terra que mana leite e mel. E aí eles saem agora do deserto, atravessam o rio Jordão e entra na nova terra. E aí imagina a cena, né? De repente no dia seguinte, eles acordam, sai, abre a tenda e vai lá. Ai, cadê o maná? Esperando o maná, não é? Maná todo dia, 40 anos de maná. No dia seguinte, esperando o maná e nada. Ai, Deus esqueceu do maná. No outro dia de novo, cadê o maná? Deus esqueceu o maná. Mas escuta, irmãos. Olha como que nós precisamos erguer os olhos para ver diferente. Eles já não estavam mais no deserto. Eles já estavam na terra boa, mas ainda estavam com os mesmos olhos. Vendo da mesma maneira, o mesmo maná, a mesma manhã levantando igual eu e você. A mesma manhã, todo dia maná. Levanta todo dia, o marido age da mesma maneira. Já tem a visão que a esposa é a esposa que age da mesma maneira. E o filho, já sei, no outro dia ele é daquele jeito mesmo, é o jeitão dele. Não tem visão nova, o povo estava assim. Talvez você está contaminado igual aquele povo, 40 anos comendo maná. Só que agora, não era mais tempo de maná. Agora eles estavam em Canaã. E lá em Canaã, a Bíblia diz que a terra mana leite e mel. Não era mais maná. Só que o leite tem que tirar da vaca. E o mel tem que ir lá buscar na abelha. Não ia mais ficar ali esperando cair do céu. Isso nos mostra, irmãos, que está na hora de nós abrirmos os nossos olhos para ter atitudes diferentes. Ter coragem para erguer os olhos e mudar de conduta. Ver o que não estava vendo. Aquele povo estava com o olho no maná. Mas não era mais tempo agora de maná. É nova atitude para um novo tempo. Deixa eu dizer para você. Agora para você é uma nova atitude para um novo tempo. Se você continuar esperando maná, reclamando do passado, reclamando que está faltando maná, que a situação está difícil, que não tem dinheiro, que o marido não muda, que o filho é o mesmo, que a situação financeira não muda, meu comércio está ruim, minha vida espiritual não muda, está esperando maná. Na terra de Canaã, você tem que ir atrás do leite e do mel, tem que ir em busca de Deus, tem que mudar de atitude dentro de casa, irmãos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você precisa entender, irmãos,
que se você saiu do deserto e está numa nova terra, você precisa se comportar como um povo diferente, irmão. Você está numa crise. É hora de ver com outros olhos. É hora de parar de ficar esperando o maná. Precisa de coragem, diga coragem. Para ser empreendedor, para ficar firme, para lutar contra essa tempestade. Coragem para lidar com as circunstâncias do seu casamento. Abrir os olhos, para de ficar vendo no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na crise financeira, na crise emocional. Maná todo dia. Não é mais hora de maná. Agora você tem que agir diferente, irmãos. Olha para o irmão do seu lado e fala, erguer os olhos. Às vezes a gente reclama que o maná acabou, que a situação está difícil, não é? Quantos de nós estamos assim? Reclamando, 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 reclamando. Igual aquele povo, cadê o maná, Deus? O Senhor esqueceu de nós. Nós estamos aqui, a terra boa, mas nós estamos sem pão. Às vezes a gente está assim, irmãos. Reclamando, reclamando, reclamando que a situação está difícil. E não enxerga que agora é a hora de leite e mel. Mas precisa tirar leite da vaca e mel da abelha. Não fica esperando o maná cair. Tem que ter novas atitudes. Tem que ter coragem para mudar. Fala para o irmão do seu lado, coragem para mudar. Fala assim, ó, você só vai ver o leite e mel se você sair do natural e ter uma visão maior, sobrenatural. Fala assim, ó, tenha coragem para abandonar o que te atrasa. E fala, tenha coragem para erguer os olhos. Terceira coisa que você precisa de coragem. Coragem para olhar para a sua vida e entender que ela é feita de fases. Diga fases. É interessante, irmãos, quando a gente olha para esse homem que eu li o texto de Abraão. Sabia que Abraão também teve muitas fases na vida dele? Quantos aqui tem fases boas e ruins na vida? Levanta a mão. Às vezes boas, às vezes difíceis. Levanta a mão. Todo mundo tem. Esse homem chamado Abraão, ele tinha tido uma promessa de Deus, que ele seria pai de multidão. Muita gente ia descender dele. Agora escute. Ele comete um erro. Ele se deita com a escrava da mulher e tem um filho com Agar, chamado Ismael. Ele tinha 86 anos quando ele teve esse filho. Eu achei interessante, porque quando eu ouvi isso, eu fui buscar lá na Bíblia a idade certinha. Ele tinha 86 anos quando ele teve Ismael. Deus não queria que ele tivesse aquele filho daquela situação. Não era o propósito, o projeto de Deus. E com 86 anos isso acontece, irmãos. Com 99 anos, 13 anos depois, Deus vem e volta a falar com Abraão. É como se Abraão tivesse ficado de disciplina. Deus esqueceu ele. É como se ele tivesse ficado de banco, sabe? 13 anos de banco. Porque ele cometeu um erro com 86 anos e Deus voltou a falar com ele com 99 anos. Abraão passou por uma fase difícil. Agora, irmãos, escute uma coisa. Eu quero que você entenda isso. A fase difícil que você passa, a fase não é a história da sua vida. A fase é uma fase. E muitas vezes as pessoas levam isso como se fosse a história. Diga assim, ó, a fase é um momento da história. Não é a história toda. Então eu quero que você entenda quando olha para isso. Que fases são normais. Nós passamos fases difíceis. Às vezes momentos que a gente olha e parece que são intermináveis. Problema financeiro. Ou problema na família, uma crise emocional. Muitas pessoas com depressão, às vezes tristeza, falta de direção na vida.
E a fase é normal. A fase não é a história, irmãos. Deus não tinha abandonado Abraão, assim como Deus não abandonou você. É só uma fase. Nessa fase você precisa de coragem. Diga para o seu irmão, coragem. Fala, é só uma fase. Essa fase vai passar. A Bíblia diz assim, num texto de Jeremias 1:11. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de uma amendoeira, respondi. Quando a gente olha esse texto, fala, poxa, esquisito esse texto. Mas olha que texto mais gostoso. Eu quero que você entenda sobre fase, olhando para esse texto aqui. Quando Neemias olha para a vara, Deus pergunta, o que tem aí, Neemias? O que você está vendo? Eu estou vendo uma vara. Ainda era uma vara. Ainda era apenas uma vara, mas a vara ia brotar. Isso quer dizer que a nova fase ia chegar para mim e para você. Por enquanto pode ser uma vara de amendoeira, mas a vara brota. Irmão, entenda o que eu estou te dizendo. A vara brota. Essa fase da sua vida difícil vai passar. Vai vir os brotos, vão vir os frutos, vão vir a colheita, porque fase passa. Diga assim, eu preciso ter coragem para passar pelas fases da minha vida. Levante a sua mão e diga, eu preciso de coragem. Fala, Deus, eu vou usar a espada que tem na minha mão para golpear toda a ação do inimigo que quer me atrapalhar, porque eu sou corajoso como leão. Às vezes a gente pensa que os momentos que a gente está passando, poxa, minha vida acabou, não tem mais sentido. Ou porque terminou um casamento, ou porque está difícil o casamento, ou porque é uma fase sem dinheiro, ou parece que as coisas não... Muita confusão em casa, parece que as coisas não se encaixam. Problema no trabalho ou problema no casamento. É só uma fase, irmão. A amendoeira está brotando, mas tenha coragem para enfrentar as fases. Olha nos olhos do seu irmãozinho do lado e fala, coragem, irmão, é só uma fase. Fala, essa não é a história da sua vida, é só uma fase. Agora você vai olhar para ele e vai falar, a amendoeira vai brotar. Fala, sua vida vai mudar. Essa fase vai passar. Amém. E a última coisa, quarta área que você precisa ter coragem. Tenha coragem de gritar com a sua alma. Salmo 42 diz assim, por que você está batida, tão triste a minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista está dizendo assim para ele mesmo, deixa de ser mole, alma, por que você está assim, alma? Espere em Deus, põe a sua confiança em Deus. O salmista está gritando com ele mesmo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Você sabia que a minha alma e a sua alma pode sim destruir o projeto que Deus tem para você? Você sabia disso? Sabia? Que a sua alma enferma pode destruir o projeto de Deus para você. Então preste atenção no que eu vou te falar. Eu citei para você um homem no começo chamado Terá, que é o pai de Abraão. Escute. Esse homem perdeu o que eu disse no início? O que ele perdeu? Um filho. Ele perdeu um filho amado chamado Arã. E eu disse no início que assim que ele perdeu esse filho, ele decidiu sair de Ur dos Caldeus e ir em direção de Canaã. Escute o que eu vou te dizer. Acontece que, olha o que diz Gênesis 11. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus.
E quando Terá decide sair de Ur para ir para Canaã, no meio do caminho, ele dá uma paradinha, diga uma paradinha. Irmãos, quando ele dá uma paradinha, escuta isso. Quando Terá, que havia perdido o filho, ele estava sofrendo, sim ou não? Claro que ele estava. Ele acabou de perder o filho dele, chamado Arã. Ele estava sofrendo. A dor do luto, a dor da perda, isso é terrível. Ele estava sofrendo. Então ele decide sair dali para viver numa nova terra. Mas no meio do caminho, ele dá uma paradinha numa cidade, que por coincidência se chamava Arã. O mesmo nome do seu filho. Irmãos, é tão interessante a gente olhar para isso. Porque quando Terá dá essa paradinha, antes de chegar no lugar que ele tinha que chegar, ele para no meio do caminho e encontra uma cidade com o nome do seu filho. Ali Arã para, se estabelece, sucumbe à sua dor, ao seu luto e morre ali. Por quê, irmãos? Porque nesse momento, a paradinha que era para ser de renovo, se torna uma morada. E ele sucumbe à dor, porque a cidade tinha o nome do seu filho, e aquilo foi forte demais para ele. Ele sucumbe às lembranças, à dor, fica lembrando o que ele passou. Então escute, irmãos, olha como isso é sério. Quando eu digo que tem que ter coragem para gritar com a sua alma, nós olhamos para um personagem chamado Jonas. Nós já contamos aqui para os irmãos que Deus deu uma ordem para esse personagem chamado Jonas. E Deus falou para Jonas: eu quero que você vai pregar lá em Nínive. Jonas não queria ir, ele tinha um ódio mortal dos ninivitas. Ele não queria cumprir o propósito que Deus tinha para ele em Nínive, porque alguma coisa tinha acontecido com ele. A família dele tinha sido morta pelos ninivitas. As irmãs tinham sido estupradas pelos ninivitas. Então ele tinha uma marca, uma mágoa profunda daquele povo. E por causa disso, ele quase sucumbiu à dor da sua alma. Ele diz: não vou, não quero, eu quero que aquele povo exploda. Eu quero que os ninivitas morram e vão direto para o inferno, porque eles me magoaram, acabaram com a minha família. E aquela dor da alma de Jonas estava acabando com ele. Por isso que eu digo que tem que ter coragem para gritar com a sua alma, porque ela nos leva a caminhos errados, ao caminho da mágoa, ao caminho da dor, e a gente se enterra e sucumbe àquela dor. Se enterra uma mágoa e acha que tem razão e guarda aquilo, e aquilo pode destruir o projeto de Deus para você, meu irmão. Guarde uma frase que eu vou te dizer. Não deixe a sua alma definir o seu destino. Jonas quase sucumbiu, mas Terá sucumbiu. A alma dele definiu o destino. Então, quando você está descontente com alguma coisa, ou quando você está chateado, ou quando seu coração está contaminado, ou quando você está com alguma situação mal resolvida dentro de você, alguma dor, alguma perda, alguma insatisfação, não deixe a sua alma definir o seu destino, irmão. Porque se você ficar nesse local onde está a sua dor, você vai morrer ali, não vai sair do lugar, não vai em direção àquilo que Deus tem para você. Por isso que precisa de coragem. Coragem para não deixar a sua alma definir o seu destino, suas emoções, a sua angústia, a sua tristeza. Hoje eu estou triste, ou estou sentindo muito peso, ou muita opressão, ou não estou bem. Estou com muito problema em casa. Não sucumba a sua alma. Não deixa isso definir o seu destino, irmãos. Muitos traumas, pessoas com traumas, com líderes, com igreja, com promessas que não foram cumpridas, com namoro, com trabalho, família, casamento. E muitos de nós estamos sucumbindo aos problemas e deixando a nossa alma definir o nosso destino. Diga assim: eu preciso de coragem
para acreditar que não acabou. Olha para o seu irmão e fala: não acabou, irmão. Fala assim: o que você está precisando agora não é de fé, é de coragem. Hoje eu ouvi um testemunho da irmã Jacira que eu achei uma graça. A irmã Jacira, fica em pé, irmã Jacira, essa da cabecinha branca, saiu de um câncer agressivo. Todos viram como ela ficou, magrinha, sem cabelo. Pode estar com um monte de cabelo, né? Pode sentar, querida. A Jacira, ela me disse assim hoje, que ela estava muito, que ela não sabia como agradecer a Deus, que ela sentia que Deus era muito bondoso com ela. Ela sentia a graça de Deus. Acabou de passar por um câncer agressivo, quase morreu, né, irmã? Quase morreu mesmo. E ela disse assim: fui no médico, e o médico disse assim, que esse câncer agressivo, ele parou. Ele não saiu do lugar há meses. E ele falou para daqui 3 meses eu ir lá, se continuar assim, eu estou liberada. Mas sabe o que eu disse para ela? Falei: irmã, sabe por que isso? Porque o texto que a Bíblia fala, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Sabe o que é isso, irmã? Falei para ela: porque na hora que você estava arrebentada, sem força, amarela, achando que ia morrer, como talvez a família pensou, ela vinha carregada, mas sentava ali, carequinha, magrinha, sem cor, e não parava. Eu vou fazer a célula, eu vou estar nisso, eu vou não. Aí eu falei para ela: pois é. Ela falou assim para mim: pois é, apóstola, mas eu não posso mesmo parar. Independente do que eu viva, eu tenho que continuar servindo o meu Deus. Aquele que sai lançando a semente, chorando. Sabe o que é isso, irmão? Eu não vou parar porque as coisas estão difíceis. Eu vou ser corajosa. Na hora que falta dinheiro, na hora que eu estou com problema de saúde, na hora que eu estou com problema no casamento, na hora que eu estou triste, angustiado, faltando dinheiro, com problema de depressão, eu não vou parar. Eu vou continuar porque eu sou corajoso como leão. Esse é o crente. Não dá para tolerar covardia, porque é um espírito. E Deus nos chamou para ser forte como leão, irmãos. Quando eu olho para um testemunho como esse, que na hora que a pessoa estava lá arrebentada, mas não parou de semear, de continuar servindo a Deus. E a Bíblia diz: erga os seus olhos. Eu quero deixar esse texto para você. Não vos lembreis das coisas passadas, que a sua alma está querendo te levar para lá o tempo todo. Não vos lembrei delas, nem considereis as antigas, diz o Senhor. Eis que faço coisa nova, porventura não percebeis? Seus olhos estão doentes. Você não está tendo os olhos que a Bíblia fala. Se os teus olhos forem bons, você vai ver as pessoas diferentes. Você vai ver o teu líder com outros olhos. Você vai ver o teu irmão com outros olhos. Você vai ver o teu casamento com outros olhos. Tua vida financeira com outros olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não vos lembrei das coisas passadas. Eis que faço coisas novas, porventura não o percebeis? Eu vou abrir caminho no deserto, rios no ermo. Mas você precisa ter coragem para enfrentar o problema na hora que ele aparece. Não desperdice sua vida, irmãos. Diga assim: eu não sou dos que retrocedem. Eu sou corajoso. Fica de pé em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça um pouquinho, por favor. Queria que você pensasse agora. Em que área você precisa de coragem? Coragem para abandonar o que te atrasa. O que te atrasa, irmão? O que
está te levando para longe do seu propósito? Queridos, escute. Tudo aquilo que você faz hoje, que ao invés de te aproximar, te distancia do seu propósito, está errado. O que tem atrasado você? É uma pessoa? É um sentimento? É um trabalho? O que tem atrasado o plano de Deus na sua vida, irmão? Coragem para abandonar o que te atrasa. Coragem para erguer os olhos. Olha com outros olhos para aquilo que você está enfrentando. Não fique esperando mais o maná, já acabou o maná. Agora é hora de você entrar para o leite e mel. Entrar num novo tempo, uma nova batalha. Mais oração, mais guerra, mais conquista na sua casa, nas suas finanças. Tem que reagir, erguer os olhos. Para de ficar esperando o maná. Entende? Tenha coragem para entender que a vida é feita de fases. E essa fase vai passar. E tenha coragem para gritar com a sua alma. E não deixar sua alma definir o seu destino. Quantos estão aqui hoje que precisam dessa força, dessa coragem? Desse vigor de Deus para superar as adversidades da sua vida?